Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, né? Estamos aqui sem a máscara, estamos distantes dos irmãos, né? Os irmãos também estão distantes de nós, e até porque os irmãos estão bem aparelhados, principalmente com Jesus, né? Mas também fazendo o uso da máscara, né? E a gente só tem que agradecer a Deus pela vida dos nobres irmãos, né? Que nessa tarde estão presentes aqui no templo do Senhor, para a gente poder assim mais uma vez, irmãos, falar das grandezas desse Deus maravilhoso. Eu quero nesse instante convidar os irmãos a estarem de pé, e nós vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias lá no livro do Apocalipse. É o livro da revelação de Jesus Cristo ao nosso amado irmão em Cristo Jesus, e o nosso irmão João, né, que foi realmente levado ali à ilha de Pátimos para pagar o preço pelo Evangelho, né? E nós estamos aqui também pagando o alto preço. Apocalipse capítulo 20, o verso 11 até o verso 15, queridos, nós vamos ler, fazer essa leitura. E eu gostaria de desejar, os irmãos, estivesse orando em espírito, estivesse também voltado para esse momento aqui, né? Vamos pensar que na verdade João, né, esse apóstolo que realmente sofreu para que o evangelho pudesse chegar até nós, a gente possa assim também tomar posse dessa palavra nessa tarde, para que os irmãos possam realmente poder sentir, né, o valor da palavra de Deus e também serem alimentados. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, no capítulo 20, verso 21 do Apocalipse, vai dizer o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eterno Deus, querido Pai, nós te louvamos na tarde de hoje. Queremos te pedir a direção do teu Espírito Santo para que essa mensagem, Senhor, seja uma mensagem vinda da tua parte para a tua igreja. E nós oramos, ó Pai, nesse instante, te pedindo com que o teu Espírito Santo nos ilumine nessa hora, e que tudo que possamos revelar à igreja nessa tarde, Senhor, seja realmente provinda de ti. Essa é a nossa oração. Os irmãos podem sentar. Eu quero nessa tarde, irmãos, poder assim deixar essa mensagem para os irmãos nessa tarde. Nesses últimos dias nós temos observado, irmãos, que nunca houve um momento tão preciso para que eu e você, para que nós como igreja possamos nos aproximarmos de Deus. Em todo o período da história do cristianismo, nós entendemos que a igreja sempre esteve assim. Todas as vezes que a igreja realmente sofreu impacto, a igreja ela vinha a crescer. E a gente temos, na verdade, hoje a preocupação de exortar os irmãos, de incentivar os irmãos, para que os irmãos não sejam pegos na vinda de Jesus, como que alguém que não soubesse a vinda de Cristo. E a gente entende, irmãos, que nesses últimos dias, muitos irmãos, na verdade, deixaram de vir à igreja, deixaram alguns de cultuar, e alguns até já estão fracos na fé. Mas eu queria que nessa tarde você agradecesse a Deus. Eu vou dar um minuto para você agradecer a Deus
porque você está aqui nessa tarde para você ouvir essa mensagem. Pare nesse instante, eu vou dar 1 minuto para os irmãos começarem a pensar, porque Deus está falando ao seu coração. Eu tenho dito para os irmãos que essa pandemia vem nos dar uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão na vida espiritual da gente. E eu pergunto para você, se Jesus voltasse nesse instante, você estaria realmente pronto para subir aos céus? Eu quero que você pense que eu vou orar 1 minuto por você e pela igreja. E a graça do Senhor continue nos ajudando. Mas o texto que nós lemos, irmão, realmente nos leva para onde nós iremos, queira que não queira, ainda que insistamos para fugir para um outro lugar, ainda que tentamos sair para qualquer uma outra área, não conseguimos. Estamos todos nós no mesmo caminho, no mesmo corredor, e nós precisamos entender que cedo ou mais tarde eu e você estaremos realmente enfrentando o juízo final. E a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara em dizer aqui no livro do Apocalipse, que é um texto bíblico, onde a gente tem a maior, podemos dizer, a maior evidência de que eu e você seremos julgados segundo aquilo que praticamos ou aquilo que deixamos de fazer. E é por isso que eu gostaria de convidar você a pensar nisso. Essa talvez seja a última oportunidade que Deus está lhe dando, e talvez a mim. Talvez seja a última oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem para que você reflita. O dia do amanhã, os minutos que se seguem pela frente, não pertence a nós. E nós sabemos, irmãos, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos apercebidos dos fatos que estão acontecendo. Ainda que o mundo talvez não queira aceitar, nós aceitamos. E entendemos que Deus está preparando a sua igreja, o seu povo, para aquele grande dia. Para muitas pessoas, as pessoas não acreditam. Mas a palavra de Deus diz claramente que Jesus, ele revela a João os fatos. Situações que deveria de anteceder a questão da igreja, o grande julgamento, e nós precisamos pensar nisso. Porque entendemos, irmãos, que o presente momento é um presente de refletir que tipo, qual o nível da minha fé. E aqui a gente vai ver claramente de que João realmente levou, ou melhor, Jesus levou João a ver isso. Eu gostaria de me apegar em algumas coisas aqui, porque para a gente não se estender muito. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos aqui, é quando exatamente ele diz acerca do capítulo 20, verso 12. E vi mortos. João viu mortos. Isso é na maneira dele falar, dele pensar, dele ver. Vi mortos, pessoas que morreram, grandes e pequenos. Jesus dá aqui, irmão, uma precisão daquele quadro, em que todos estaremos ali diante de Deus. E ele vai dizer exatamente isso aqui: vi grandes, pequenos. E exatamente quando João diz que viu se abrir livros e mais livros, e entre esses livros havia, ou melhor, havia sim um livro que tem o meu nome, que tem o seu nome, e que está registrado todos os atos que cometemos aqui na terra, bem ou mal, como diz o apóstolo Paulo. E é importante que a igreja comece a refletir isso. Eu começo a lembrar, queridos irmãos, os dias em que, na verdade, Deus tomou a decisão de destruir o mundo, o universo, o mundo. E de repente agora a gente sabe que as pessoas não deram crédito à palavra de Deus.
haverá sim um julgamento. E, na verdade, lá pela frente, João vai dizer, queridos irmãos, que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esses foram lançados fora. E eu quero que nessa tarde você comece a pensar nisso. Porque, na verdade, queridos irmãos, diante de Deus, não existe como Ele esquecer daquilo que praticamos, porque o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Eu gostaria de trazer os irmãos, a memória dos irmãos, Mateus capítulo 25, verso 31, diz que todos ressuscitarão, todas as nações serão julgados. Quando Jesus vier com os seus anjos na sua glória, todas as nações serão julgadas. E é exatamente o que eu gostaria de trazer para a igreja, para que haja uma preparação, irmãos. E Ele virá com os seus anjos, Ele virá com a sua milícia de anjos, e Ele enviará os seus anjos para separar aqueles que como os cabritos, como pastores escolhe, faz a divisão ali dos cabritos das ovelhas, Ele vai fazer isso. E exatamente o que nós estamos falando, há um dia de prestação de conta para todos nós. Ainda que venhamos a lutar contra isso, não conseguiremos. O caminho nos leva a essa trajetória, onde, como diz o apóstolo Paulo, né? O capítulo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, é o capítulo 5, fazendo uma ratificação aqui, capítulo 5 de Coríntios, o verso 10, vai dizer que importa que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para recebermos aquilo que fizemos por meio das nossas obras. Você vai ver exatamente a visão que Jesus revela a João no Apocalipse tem sentido. Seremos todos julgados. Nações, todas as nações estarão perante Jesus. Todos, e ali eles serão julgados. E entre eles, irmãos, nós estaremos ali. Entre todas as nações, entre todos os povos que hão de comparecer naquele dia, eu vou estar ali. Certo ou errado, perdido ou salvo. Vamos estar ali. E eu quero convidar os irmãos a pensar nisso. Melhor estar salvo do que perdido. Melhor estar consciente de que praticamos o que era reto diante do Senhor. Porque não haverá chance. Deus, Ele certamente não poupará. E eu quero nessa tarde convidar a igreja a pensar nisso. Às vezes estamos cantando, estamos louvando, estamos fazendo uma série de coisas, mas nos esquecemos, irmãos, de que para os céus existem algumas restrições. Para chegarmos aos céus existem algumas restrições. E é por isso que eu quero convidar você como igreja. O tempo está findado, como disse o Evangelho, o reino de Deus está próximo, disse Jesus. Tempo está findado, o reino de Deus está próximo. Não sabemos a que dia e a que hora há de vir o nosso Senhor, mas você sabe que precisa estar preparado para ir para os céus. A igreja está apercebida disso. E é interessante lembrar os irmãos isso, que diante de Deus, queridos irmãos, diante de Deus nada ficará ocultos, nada será esquecido.
A palavra de Deus vai dizer que os olhos deles são como os olhos, como chamas de fogos. Então, como igreja de Jesus, irmãos, mesmo diante dessa pandemia, diante dessas coisas que estamos atravessando, eu e você precisamos fazer uma avaliação na nossa vida espiritual. Porque o dia do Senhor há de vir, como diz a palavra de Deus. O dia do Senhor, ele há de vir como é a coisa mais certa que os irmãos já possam imaginar. E nem todos estão preparados para esse grande dia. O dia da vinda de Jesus, um terrível dia. Dia de angústia, como diz a Bíblia, dia de tristeza, dia de dor, dia de sofrimentos. Eu quero convidar a igreja a pensar nisso. Porque na verdade, irmãos, às vezes a correria da vida leva você, nos leva às vezes a nos ausentarmos dessa visão espiritual. Todos seremos julgados. Todos seremos julgados, como diz a palavra de Deus aqui, segundo as nossas obras. E é por isso que você precisa avaliar a sua situação de vida espiritual. O que é a igreja para você? O que Deus tem representado na sua vida? Porque Jesus, irmãos, ele foi muito prático em dizer que são muitos chamados e poucos escolhidos. E eu oro para que você seja um escolhido naquele dia. E eu oro para que você seja uma escolhida naquele dia. As lutas da vida, as aflições da vida não pararam, não cessaram a sua vida espiritual, como tem acontecido em muitas pessoas. Sabemos sim, irmãos, que a Bíblia nos diz que é possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Você sabe disso, então não deixe o amor esfriar em você. Eu não estou falando aqui de santidade e perfeição. Não, estou falando daqueles que têm o desejo, que lutam para ir para os céus, que aguardam com perseverança a vinda do seu Cristo. Não estamos falando de perfeição e também daqueles que, não. Lutem para que vocês naquele dia realmente sejam achados em graça, porque Deus, irmãos, Ele vai dizer isso. Por isso que eu digo para os irmãos, é o tempo de reconciliação da igreja do Senhor Jesus com o seu Cristo. É um tempo em que convoca você mais a oração. É um tempo em que o Espírito de Deus convoca você mais para orar, para jejuar, para amar, para perdoar, porque são as armas que nós temos, ou melhor, são as chaves que nós temos para abrir as portas dos céus. É a nossa vida de oração, é a nossa vida de amor, é a nossa vida de comunhão. E a gente sabe que não é assim que a igreja está vivendo. A gente sabe que não é assim que se vem se procedendo daquilo que precisamos fazer, queridos irmãos. O tempo está cumprido. O reino de Deus está chegando, igreja. Amém, irmãos? O reino de Deus está chegando, está se aproximando. Para que as lutas dessa vida venham a cessar. Para que o sofrimento dessa vida venha a parar. Lutem para que o sofrimento, o meu sofrimento, os vossos sofrimentos, eles não pendurem pelos séculos dos séculos. Tenham cuidado, irmãos. Já não é mais tempo de estarmos ouvindo apenas uma mensagem que nos dê alegria por outras situações. É tempo de santificação. É tempo de buscar a Deus. Porque existe alguém, irmãos, que engana a gente,
que vem nos enganando há séculos e mais séculos e mais séculos e mais séculos. Você vai pegar o texto lá, capítulo 20, verso 10 do Apocalipse, vai dizer o seguinte: e o diabo que os enganava. A palavra de Deus vai dizer isso aqui: e o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo também. E o texto vai dizer que eles, os sofrimentos deles, seguirão pelos séculos dos séculos. De dia e de noite eles serão atormentados, irmãos. Pense nisso, igreja. Lutem por uma vida espiritual à altura que você olha e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Algumas mensagens já dizem que depois da morte se acaba. Não. Capítulo 10 de Apocalipse vai mostrar a você que eles, os que foram lançados ali, que foram deixados por trás, como disse Jesus, os sofrimentos deles serão eternos. E é por isso que você tem que lutar pela sua vida espiritual. Quanto tempo você tem dado para Deus? Quanto tempo você tem dado para a obra do Senhor? Porque são muitos chamados e poucos são escolhidos. Qual o esforço que você tem feito pela obra do Evangelho? Quanto você já investiu na obra do Evangelho? O que você tem feito para o seu Deus? Certamente, irmãos, algumas coisas poderá dificultar sim. Não estamos aqui julgando a vida dos irmãos, mas apenas lembrando a você que algumas coisas precisam mudar na sua vida. Algumas coisas precisam serem mudadas. Deus, irmãos, Ele não se deixa escarnecer, diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6. Ele vai dizer isso: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que a gente semear, você vai ceifar. O que você tem semeado? O que é que temos semeado para a obra do Evangelho? Isso gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque no presente momento, irmãos, a gente ainda entende aquela igreja um pouco vazia, sem ação espiritual. E a gente ora para que naquele dia em que Jesus aparecer nas nuvens, irmãos, você esteja prontos. Porque Deus fará realmente lembrança das coisas. Nas cartas de Judas, irmãos, que é uma carta simples de Judas, ele vai mostrar exatamente que Deus, irmãos, na verdade, Ele faz revelações de situações que precisamos parar para pensar. Judas vai dizer que Deus não poupou um povo a quem Deus tirou do Egito. Você estava no Egito, todos nós estávamos no Egito, mas Deus nos tirou do Egito e trouxe para que pudéssemos caminhar até os céus, que já não é mais a Canaã terrestre. Mas nessa caminhada, irmãos, o que estamos fazendo? Murmurando? Deixando de crer nas promessas de Deus. Eu disse: vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E lá no deserto, quando as provações começaram a surgir, eles não acreditaram mais. Achavam que ia morrer ali no caminho. E Judas, em sua carta, faz lembrança disso. Deus, Ele não poupou um povo a quem Ele amou tanto e tirou do Egito, mas ali no deserto Ele fez com que eles perecessem, porque deixaram de crer na sua promessa. Não podemos, irmãos, deixar de termos uma visão nas promessas de Cristo. Quando o crente ele pede a visão das promessas do Senhor Jesus,
ele começa a ver as coisas serem difíceis. Deus não poupou o povo que tirou do Egito, com as mãos poderosas ali junto com Moisés. Lembre-se, você saiu do Egito para batalhar, você saiu do Egito para adorar, você saiu do Egito para glorificar o nome de Deus. Você tem feito isso, irmãos? O que é que você tem feito pela obra do Senhor? Essa é uma mensagem que certamente será avaliada por você nesses últimos dias. Deus tem falado, tem nos dado uma oportunidade para a gente nos reconciliarmos com Ele. Poderíamos até dizer que essa mensagem tem uma base com relação a isso aqui, mas Deus não poupou. Ele não poupou. Somente Josué e Caleb, homens fortes, valentes, homens que não deixaram de crer nas promessas de Deus. Quantos dos nossos irmãos já deixaram de crer nas promessas do Senhor? Desistiram da caminhada, não permaneceram na fé, já não estão mais no nosso meio, porque perderam a visão do reino celestial, perderam a visão dos céus. E Judas faz lembrar que também em sua carta, irmãos, que nem os anjos, irmãos, que não guardaram a sua potestade lá, a sua habitação, nem aos anjos a quem Deus criou, não, antes eles os lançou e os preservou em cadeias eternas. Pense nisso, irmãos. O que é que está fazendo você perder a sua salvação? O que é? Alguma dificuldade na sua vida? O que é? Peça apoio ao pastor, peça oração à igreja, peça socorro, mas não desfaleça na fé. Deus, Ele não poupou aos seus próprios anjos quando eles erraram. Você acha que Ele nos poupará? Seremos porventura melhor que os anjos? Se Deus não poupou aos anjos a quem eles criou, poupará porventura alguém que esteja na igreja simplesmente escondendo-se, irmãos, com medo do inferno? Não estamos aqui porque temos medo do inferno. Amém, igreja? Estamos aqui porque entendemos que é um Deus que precisa ser glorificado pelas nossas vidas. E que um dia, nas suas muitas misericórdias, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, nos dando uma vida e uma vida com abundância. É por isso que nós estamos aqui. Mas se não lutarmos por essas vidas, irmãos, Deus não nos poupará. Naquele dia, Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Senhor, comiam, bebiam em Tua presença. E Ele vai dizer isso: eu nunca vos conheci. O que é que você tem feito? O que é que temos feito para agradar o coração de Deus? O que é que temos feito para agradar o coração de Deus, irmãos? O que é que agrada o coração de Deus, pastor? Coração contrito. Mãos, quem, Senhor, entrará no teu tabernáculo? Quem, pergunta o salmista, quem é que vai entrar no teu tabernáculo? Te adorar. E o salmista diz: aqueles que são puros de mãos, minhas mãos é para abençoar. Você tem feito isso? Aqueles que são puros de mãos e limpos de coração, não tem maldade com ninguém, irmãos. Você tem feito isso, irmãos? Você sabe o que é passar uma eternidade distante de Deus? Você sabe o que é passar uma eternidade diante de Deus? Minha esposa saiu por um pouco de tempo, talvez por 4 dias, e eu fiquei só. Depois de 4 dias, eu já não suportava mais a ausência dela. Depois de 4 dias,
eu já estava inquieto, porque eu sentia a ausência dela. Agora imagine você e eu, ficarmos, irmãos, distante de Deus por toda a eternidade. Você já pensou nisso? Ele não poupará. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus muito sério. Ele é um Deus muito justo. Eu sei, eu tenho chorado todos os dias. Poderíamos ter feito muito mais. Tenho orado nesses últimos dias, como já falei para os irmãos, diante dessa pandemia, onde sabemos que a nossa vida está nas mãos deles. A nossa vida está nas mãos de Deus. Porque eu conheço Deus. Eu conheço aquele Deus que é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça, que quando Ele põe a mão, irmãos, quando Ele põe a mão, ninguém tira. Não adianta orar pelo pastor Valdeci, a igreja vai fazer jejum, não adianta, Deus está com a mão, só Ele tira, igreja. Só Ele tira, não adianta não. Precisamos fazer algo antes. Essa é uma realidade. Lembrando os irmãos, de que ele faz assim. Judas ainda nos traz à memória o povo de Sodoma. Deus deu chance, irmãos. Deus está dando uma chance a você nessa tarde, para que você possa se reconciliar com Ele. Deus deu chance a Sodoma, por meio da petição de Abraão. Mas o povo de Sodoma, eles não mudaram. O povo de Sodoma continuou com a mesma, com aquela índole, mar. Mas você pode mudar, irmão. Se há alguma coisa que eu não sei, Deus sabe da sua vida, eu sei a minha vida. Só sei que o nosso Deus, Ele não é um Deus de brincadeira, de brincar de ser crente, viver murmurando dentro da igreja, viver falando do irmão dentro da igreja, viver falando do ministério dentro da igreja. Não, irmão, você foi chamado para adorar, você foi chamado para servir, você foi chamado para levar o fardo, a carga um dos outros. Porque Ele não vai poupar essa situação. Ele dá chance. Por isso que eu digo para os irmãos, é uma oportunidade para a gente refletir. E o povo não se arrependeu, e pelo povo não se arrepender, então Deus fez descer fogo, e destruiu todos os sodomitas, as pessoas que moravam em Sodoma, porque eles não se arrependeram. Se eles tivessem se arrependido, Deus tinha perdoado eles, mas eles não se arrependeram. Então que você possa sair daqui com esse desejo de ser servo, esse desejo de servir a Deus. Sei, Senhor, talvez eu tenha, quem pode, nos assegurar do dia do amanhã? Mas eu quero, nesses últimos dias, eu quero dedicar-me ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que 20 anos eu não fiz na minha igreja. Eu quero chegar perto daquele irmão, daquela irmã, poder falar o quanto é importante a gente estarmos vivendo para a glória de Deus. Muitas coisas que deixamos de fazer há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Levamos a vida pensando que tudo é isso aqui. É um louvor, é um momento de adoração,
e viramos as costas quando as pessoas precisam de nós. Então saia daqui, irmãos, nessa tarde, refletindo exatamente isso. Para onde eu irei depois? Para onde eu irei depois da morte? Para onde eu irei? Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Eu quero ser mais um homem de oração. Eu quero ser mais uma pessoa mais presente às coisas de Deus. Eu quero ser mais uma mulher de oração. Eu quero, Senhor, que o Senhor ajude-me a colocar algumas coisas, a arrumar minha casa. Peça para Deus arrumar a sua casa. Só arruma a minha casa. Porque muitas coisas que talvez você pode conviver até hoje, quem sabe a partir de hoje pode mudar. Sabe por quê, irmão? Porque amanhã não se sabe que estamos aqui. Não sabemos. Muitos irmãos nossos já partiram. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, você pode realmente ter a certeza de vida eterna. Você pode ter a certeza de vida eterna. Lutem por isso. Lutem por isso. Só há dois caminhos a seguir, irmãos: salvação ou perdição. Lutem, pague um preço. Pague um preço alto pela. Você já avaliou o valor que Jesus pagou na cruz por você? Você já parou para pensar, meu Deus, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Ele pagou todos os meus pecados ali. O que é que eu quero, o que é que eu devo fazer, meu Pai, daqui para frente? Não é? Se Jesus pagou o alto preço por nós, irmãos, comece a pensar: eu preciso também sofrer pelo Evangelho, eu preciso carregar a minha cruz, para que naquele dia você possa receber, olha, coisa bonita, né? Você possa receber da parte de Deus, quando Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Que coisa bonita. A nós, irmãos, está destinado todas essas coisas. Por isso que eu quero, nessa tarde, estamos sem nenhum visitante evangélico, não é? Ou melhor, sem um visitante, mas quero, irmãos, nessa tarde, convidá-los a sair daqui, a refletir na vida espiritual dos irmãos, porque eu tenho lutado todos os dias, e eu espero, irmãos, para que naquele grande dia, sejamos achados em graça. Como diz o apóstolo Paulo, me esforçando a cada dia, luto, disse Paulo, para ser alcançado por Deus. Então, que mesmo um pouco ausente do templo, mas presente em espírito onde estivermos em casa. Diaconil está ali, vai no Recife, mas presente em espírito, junto com a igreja em oração, os irmãos, professores, mesmo ausente do templo, mas presente em espírito, para que naquele dia sejamos achados em graça. Chegou o tempo, irmãos, de ser o que devemos ser: salvos, prudentes, cuidadosos, porque o tempo tem sido pequeno. Acabou o tempo de brincar, de achar que é salvos. Chegou o tempo de saber, de ter eu sou um salvo na pessoa de Jesus. É porque eu tenho pago o preço cada dia. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Então que o nosso Deus, irmãos, Ele
continue nos abençoando com a sua graça, com o seu amor divino. Estejam, como diz o apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Chega em casa, abra a sua Bíblia, no texto que nós lemos, a mensagem vai estar aí para alguns. Comece a pensar que você precisa receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para dar para cada um de nós. Em nome de Jesus, irmãos.